gostaria, queridos, de convidá-los a um texto sagrado no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 2. É um texto muito conhecido. São Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. E o versículo a partir do 1. Enquanto você procura, você tiver a possibilidade de me acompanhar, eu sei que são centenas de irmãos que estão no trabalho, nos afazeres domésticos ou ainda no transporte e não podem dispor de uma Bíblia no momento, mas aqueles que puderem, eu convido que você faça essa leitura comigo. E enquanto você procura, eu quero mandar um abraço para o nosso pastor Arnaldo Tavares Lima, a nossa querida irmã Antônia Soares. Também mandar um abraço para minha querida esposa, que é uma internauta ligadinha diariamente no programa Louvor e Palavra, está sempre atenta, comentando, e eu igualmente prestigio quando estou em casa esse trabalho maravilhoso. Mando um abraço também para o meu filho Natanael, para todos os irmãos amados ali da congregação em Vila Raul, que muitos deles também são telespectadores, internautas, espectadores do programa Louvor e Palavra. Também um abraço, companheiro, cooperador Igor Peixoto, dirigente de congregação, grande ensinador da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ao texto sagrado. Assim escrito está: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E o 12, encerrando, diz: e levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos, nunca tal vimos. Glória a Deus. Se puder, aonde estiver, diga um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, internautas ligados no canal AD Rio Largo, no ano 2022, no programa Louvor e Palavra, que já tem 2 anos de existência. Eu quero, meus queridos, trazer-lhes, dentro da vontade do Senhor nosso Deus, uma mensagem intitulada: os amigos que nos levam a Cristo. Os amigos que nos levam a Cristo. O texto sagrado, ele é didático, de fácil compreensão. A Bíblia é um livro grande, um livro com inúmeras histórias, com narrativas de fácil, de média e de difícil compreensão.
Eu poderia classificar esta como uma daquelas que a compreensão é simples, porque a narrativa é clara, concisa, tem começo, meio e fim de maneira muito fácil de interpretar. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia, ela é um grande tesouro, e nas entrelinhas mesmo dos textos de fácil interpretação, existem riquezas que podem ser extraídas para a nossa edificação, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social, para a nossa vida emocional e nos demais aspectos da nossa existência também. E aqui, meus queridos, o texto do capítulo de número 2 de Marcos, embora a história seja narrada tanto por Mateus quanto por Lucas, além de Marcos, eu escolhi a narrativa de Marcos por duas razões. Primeiro, porque Marcos, segundo os historiadores, é o evangelho primário, é a fonte dos dois outros evangelhos sinóticos, a saber, Mateus e Lucas. É um evangelho escrito para apresentar Jesus aos gentios, aos romanos, aqueles que não tinham compreensão da teologia judaica. Tanto é que o evangelho de Marcos, ele é objetivo, ele vai direto ao ponto, ele tem pouquíssimas referências ao Velho Testamento, uma vez que aqueles que leriam o evangelho, aqueles que leram o evangelho de Marcos, não estavam familiarizados com a teologia judaica. Então Marcos escreveu de sorte a apresentar Jesus de uma maneira clara e objetiva para os seus leitores. Além do mais, fazendo com que o foco de tais narrativas fossem os milagres de Jesus. Isso significa que o propósito de Marcos era mostrar que Cristo tinha poder sobre o sobrenatural, um poder que o homem, sua ciência e sua filosofia jamais poderiam explicar. E eu quero, queridos, tratar aqui das entrelinhas deste grande milagre, que foi a cura do paralítico de Cafarnaum. O texto, meus irmãos, narra que Jesus chegara à cidade de Cafarnaum. E os irmãos sabem que a cidade de Cafarnaum funcionava para o ministério de Jesus como uma espécie de quartel-general, onde ele estava, era a sua base, de onde ele saía para as suas missões evangelísticas, para perdoar, salvar, para curar na Judéia e também na Galileia. Jesus fixara residência em Cafarnaum. Entretanto, quando tomaram conhecimento que Jesus estava em Cafarnaum, logo a casa onde Jesus estava se encheu de tantos, mas tantos, que até os lugares à porta não tinham mais espaço para ninguém. Jesus, aonde chega, atrai multidões. E quando Jesus chegou e tomaram conhecimento de sua presença, logo lhe apertaram para lhe ouvir. É claro, os irmãos sabem disso, que ali naquele público existiam diversos tipos de interesses: aqueles que queriam saber quem era Jesus, aqueles que queriam apenas saber o que Jesus podia fazer, e aqueles que queriam encontrar em Jesus alguma falha. Estes estavam todos ali, perto de Jesus, atentos às suas palavras, mesmo divergindo em interesses. E a Bíblia diz que Jesus lhes ensinava a palavra, versículo de número 2. Até aí, uma cena muito comum no ministério de Jesus: ele num lugar e pessoas cercando ele, ouvindo a palavra. Entretanto, naquele momento, 4 homens trazem um paralítico e certamente se aproximam da porta, pedem licença a um e a outro, mas ninguém tinha interesse de permitir acesso àqueles homens, por diversas razões, porque cada um queria ter a sua porção.
Às vezes, estamos tão focados em querermos as nossas próprias porções, ainda que buscando-as em Jesus, que esquecemos que talvez do nosso lado exista alguém que esteja precisando muito mais de um socorro do que nós. E ninguém, a história é clara, ninguém dá acesso àqueles 4 homens, mas aqueles 4 homens que tinham um amigo sobre uma cama, paralítico. E é claro, meus irmãos, a Bíblia não deixa isso claro, mas é possível supor que aquele homem, ele era um homem saudável que viera a se tornar paralítico. É possível supor que aquele homem, ele gozara de saúde em dado momento da vida e encontrava-se agora enfermo, paralisado sobre uma cama. O que acaba, meus irmãos, sendo ainda mais dramático. Existem pessoas que nascem com a paralisia, que nascem sem a capacidade de ouvir ou ainda sem a capacidade de ver. A vida é dura com essas pessoas, entretanto, por nascerem nessa condição, estas pessoas se desenvolvem habilidades que lhes possibilita, melhor dizendo, a capacidade de viver em sociedade. Uma pessoa, por exemplo, que nasce cega, logo de pequena, dependendo da condição social de sua família, ela é introduzida em escolas específicas para cegos. Ela consegue aprender a ler em braille e se comunica com as pessoas e consegue encontrar algum tipo de espaço social significativo. Entretanto, diferente é o drama de quem era saudável e por alguma razão a vida lhe impôs a doença, seja por acidente ou seja por uma doença propriamente dita. E é possível supor, meus irmãos, que aquele homem ficara doente depois de uma longa vida saudável. E ele tinha amigos. E ele tinha amigos. E ele tinha amigos. E estes amigos, certamente nutridos das lembranças dos bons momentos que viveram juntos com aquele que agora estava sobre uma cama, ao ouvirem falar de Jesus, se encheram de esperança de que aquele homem cuja fama percorria Judeia e Galileia poderia fazer algo pelo seu amigo. E quando chegaram, encontraram um grande obstáculo: a multidão. Entretanto, meus irmãos, aqueles amigos queriam levar o paralítico até Jesus. E quem quer levar alguém para Jesus não vê obstáculo. Por isso que quem quer levar os amigos a Jesus mantém o propósito de tal e vai até o fim. Sabe por quê? Porque um amigo que quer levar o outro a Jesus é um amigo de verdade, é um amigo que inclusive pode ser mais chegado que um irmão, como diz a Bíblia no capítulo de número 18 e versículo de número 24. E ainda o rei Salomão escreve em Provérbios 17:17 que a adversidade, às vezes, parafraseando, nos permite que amigos se aproximem mais do que irmãos. Isso significa que aquele homem estava sofrendo numa cama, sem poder andar, sem poder se mexer, mas ele tinha uma riqueza que hoje em dia, infelizmente, muitos não possuem, que são verdadeiras amizades. Alguém pode perguntar: mas presbítero Lineker, como é que você tem certeza que eles eram amigos genuínos? Primeiro, aleluia, na sociedade judaica, ainda mais no meio do povo mais supersticioso, ser amigo de um paralítico de nascença não era tão comum. Por quê? Porque ser amigo de um paralítico de nascença representava ser amigo de alguém que herdara os pecados dos pais. Por isso que eu acredito que
aquele homem não era paralítico de nascença. Segundo, aleluia, ninguém ganhava nada numa cultura como aquela em ser amigo de alguém que não podia trabalhar, alguém que não podia produzir. Mas se eles eram amigos, é porque eram amigos de verdade. E em terceiro lugar, ao levarem Jesus, aquele homem até Jesus, eles enfrentariam preconceitos, porque Jesus, na mente de muitos, poderia ser apenas mais um charlatão de tantos outros que passaram na Judéia e na Galileia. Então eles arriscaram muita coisa se aquele homem fosse somente conhecido, mas quando é um amigo, tudo que a gente venha a arriscar não é o suficiente, porque a gente sabe que aquela pessoa precisa de nós. E se você está entendendo, diga um amém aí no chat, aleluia. Então, queridos, a amizade é um tesouro. A gente vive épocas em que as pessoas são solitárias, mesmo cercadas, mesmo com milhões de seguidores no Instagram, mesmo cheias de influência, entre aspas, na sociedade, tanto chamadas de influencers. Mas no fundo, amizades sinceras, genuínas, legítimas, são raras. Já dizia um certo poeta, contador de histórias: ainda que você tenha muitos amigos, eles sempre poderão ser contados nos dedos. A amizade genuína é uma dádiva, é tão preciosa que mesmo filósofos antigos como Aristóteles dedicaram-se em escrever sobre ela, porque a amizade, diz Aristóteles, é quando duas almas se unem numa harmonia, inclusive com caráter místico nas palavras daquele filósofo. É claro que a gente entende que a amizade é um alinhamento de interesses, de propósitos, que une duas pessoas para muito tempo ou para a vida toda. E aquele homem, meus irmãos, ele tinha amigos. E aqui eu quero dar mais um passo nessa mensagem. Aqueles homens viram a multidão, e diante da multidão precisaram criar estratégias. Certamente pediram para entrar, mas não foram atendidos. E aí o que acontece? Eles poderiam, letra A, desistir, voltar e dizer para aquele homem na cama: olha, tentamos, mas não deu. Mas quando a gente está com o propósito de fazer o bem, a gente não desiste. Então eles tiveram uma ideia, irmãos, no mínimo, arriscada, para não dizer outras coisas. Por que no mínimo arriscada? Escute. Levar um homem adulto numa cama, mesmo para 4 homens, não é uma tarefa fácil. Segundo, a ideia que tiveram foi ousada na medida em que ela infringia, mesmo na sociedade da época, a propriedade privada. A casa em que Jesus estava era a casa de alguém, segundo os estudiosos, do próprio Cristo. E aí, ao subirem no telhado, sem a permissão do proprietário, destelharem sem esta permissão, eles estavam invadindo uma propriedade privada, causando algum dano. Assim podia ser interpretado aos olhos do proprietário. Segundo, subir com um homem no telhado de uma casa não é uma tarefa fácil. Requer muito empenho, mas ainda assim eles subiram. Puseram aquele homem sobre o telhado, destelharam o centro, exatamente onde Jesus estava, ensinando a palavra para aqueles muitos ouvintes. E quando finalmente destelharam a casa, fizeram um movimento, irmãos, muito delicado. Eram 4 homens descendo um paralítico por cordas. Era preciso que houvesse simetria, harmonia, alinhamento técnico ali entre aqueles 4 homens, porque se pelo menos um, não tivesse alinhado com os outros 3, o paralítico poderia
em vez de ser posto diante de Jesus, derrubado diante de Jesus, o que tornaria a situação de dramática em caótica. Isso significa que eles não só desenvolveram uma estratégia, como eles desenvolveram uma estratégia de muito detalhamento. Sabe por quê? Porque quem quer ajudar a um amigo não faz o mínimo, não faz a lei do menor esforço. Quem quer levar alguém diante de Jesus não desiste de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Quem quer levar alguém importante à presença de Jesus, ciente de que somente Jesus pode fazer alguma coisa por ele, não para na multidão, não para diante da dificuldade de subir, não se preocupa se vai estar infringindo isso, claro, de maneira contextualizada, algum tipo de ética que o mundo, aleluia, espera, e apresenta Jesus e aquela pessoa Jesus. E foi isso que aqueles homens fizeram. Sabe por quê? Porque quem tem amigo e quer ajudá-lo não para diante dos obstáculos. Temos que ter cuidado com os nossos amigos, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, a gente consegue encontrar uma referência a isso. O terceiro ponto deste raciocínio diz: os obstáculos não os fizeram desistir, apenas os impulsionaram para novas estratégias. Às vezes Deus permite que certos obstáculos apareçam na vida, inclusive de quem quer fazer o bem, como aqueles 4 homens, para que novas estratégias se desenvolvam. Quer ver um exemplo? A Bíblia narra no capítulo de número 14 do livro de Êxodo, que Deus, nos capítulos anteriores, Deus tirou o povo do Egito com braço forte, estabeleceu a Páscoa, matou os primogênitos do Egito, tirou, usou o seu poder, e o povo foi pelo deserto, e quando finalmente se depara com o mar vermelho, uma situação paradoxal se constrói ali. Na frente estava o mar, dos lados montes, bloqueios naturais, e atrás Faraó, arrependido da liberação, passando a dor da perca dos filhos, do filho primogênito, agora voltava, ou melhor, ia atrás de Moisés, Arão e todos os israelitas que saíram do Egito. E agora olha o desenho da situação. Estar ali o povo, multidões e multidões, o mar, montanhas dos lados e atrás o Faraó. Eles estavam encurralados. Isso é muito óbvio. Estavam encurralados. E quando se está encurralado, geralmente só há uma alternativa: se render. Geralmente quando alguém está encurralado, só há uma alternativa, que é se render. É como um criminoso fugindo da polícia. Ele não quer se entregar, mas chega um momento em que ele está encurralado e ele se entrega, ele não tem outra alternativa. Ele faz um julgamento da situação, sabe que não dá para lutar, porque está em desvantagem, e entrega-se. O povo saía do Egito e estava encurralado. E Moisés fez o que todo crente tem que fazer: clamar a Deus, pedir a Deus o socorro, porque a Bíblia diz que o socorro vem do alto, vem do Senhor. E aí Deus responde: Moisés, por que clamais a mim? Toca nestas águas. Finalmente Moisés percebeu que para Deus sempre há uma alternativa. As barreiras naturais e a barreira de Faraó atrás fizeram com que humanamente se tornasse impossível Israel evoluir naquela fuga. Entretanto, Deus sempre tem uma saída. Por isso, meu irmão, abro aqui um parêntese para te dizer: se você está encurralado, sempre há uma saída. Você pode não enxergar, você pode olhar para um lado, para o outro, para trás, para frente,
e só ver os problemas que te cercam, mas em algum momento Deus, como fizera com Moisés, dirá: toca nessas águas e põe o povo para marchar, porque Deus é poderoso. O Deus que a gente serve é real, é verdadeiro e tem poder sobre os céus, a terra e o inferno. Aleluia. Meus irmãos, então o obstáculo não pode parar quem quer fazer o bem. Moisés queria levar o povo para Canaã, Deus o chamou para isso, mas o obstáculo não parou. Aqueles homens queriam levar o paralítico para Jesus, e os obstáculos também não os pararam. Isso significa que verdadeiros amigos não param diante de obstáculos. E a gente consegue enxergar também em Neemias tal atitude. Neemias não viu obstáculos para ajudar os seus conterrâneos em Jerusalém, que moravam em uma cidade de portas queimadas e muros derribados. Ele arriscou seu emprego, sua vida, para ajudar a sua cidade, os seus ancestrais. Oh, glória! Irmãos, fazer o bem requer sacrifício. Quem quer ajudar vai até o fim. Levar alguém para Jesus requer constância. Tem muita gente que desiste muito fácil dos seus propósitos. Desiste de levar pessoas a Jesus porque elas dizem não. Desistem de falar de Jesus porque as pessoas não querem ouvir. Desistem de falar de Jesus porque os obstáculos impedem que a mente das pessoas absorva a verdade do Evangelho. Mas o fato é que quem quer vai. E aqueles homens, irmãos, queriam fazer o bem àquele amigo e fizeram um sacrifício por isso. Não desistiram, subiram, baixaram aquele homem, melhor dizendo, diante dos olhos de Jesus. Imaginem a cena, no meio da sala, Jesus interrompe o seu discurso, a sua pregação, e começa a olhar para aquele homem. A gente não consegue saber qual era a sua estatura, descendo numa cama, diante dos olhos de Jesus e da multidão atônita. Imaginem a cena, uma cena de muita atitude e proatividade. O homem descendo e os quatro em cima no telhado, com muito esforço, liberando a corda devagarinho, em harmonia, em sintonia, para que não houvesse nenhum desequilíbrio na cama. E Jesus, irmãos, observa toda aquela situação. E finalmente, quando aquele homem toca o chão, agora os olhos que estavam fitos nele, certamente fitam novamente Jesus. E Jesus, irmãos, diz o versículo 5, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, vendo-lhes a fé, viu a fé dos quatro amigos, porque quem quer levar alguém a Jesus, um amigo a Jesus, ele precisa ter fé. A fé é o combustível para tais atitudes. E então, quando olharam, Jesus pronunciou as seguintes palavras: filho, isso dirigindo-se ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, aquele homem estava em desgraça, mas ainda tinha amigos, meu nobre companheiro. E acontece que quando Jesus pronuncia palavras, a primeira coisa que Jesus faz é chamá-lo de filho. Ah, meu irmão, isso não é pouca coisa não. Era um homem improdutivo na sociedade. Até hoje, as pessoas que não podem trabalhar sofrem preconceitos. Muitas vezes são chamadas de preguiçosas, são chamadas de peso da sociedade. Claro, tem as que são de fato, tem aquelas
que gostam de viver à custa dos outros, mas existem aqueles que gostariam de serem independentes, mas por alguma circunstância a vida lhes impôs tal dependência. Aquele homem, certamente, que quando perdeu seus movimentos, perdera muitas outras coisas, e só lhe restaram alguns amigos que queria levá-lo a Jesus. Agora ouve Jesus dizer: filho, filho, ele é filho, e diz: perdoados estão os teus pecados. Alguém pode perguntar assim: mas por que Jesus perdoou logo os pecados? Duas razões. Primeiro, porque a missão de Jesus foi salvar. Ele veio salvar o que estava perdido. Esse é o propósito número 1 do ministério de Jesus. A cura é o meio para um fim. E qual é o fim? O perdão dos pecados, a salvação das vidas. Mas não foi só por isso que Jesus perdoou logo os pecados. É porque na tradição rabínica, somente uma pessoa que tivesse purificada dos pecados poderia receber um perdão, ou melhor, uma cura. Isso significa que se Jesus curasse logo aquele homem, os fariseus hipócritas que estavam ali somente para observá-lo poderiam questioná-lo por essa razão também. E Jesus, como lê os nossos pensamentos, como entende as nossas intenções, como sabe o que está aqui, o que está aí, como Jesus é aquele que compreende tudo que nós pensamos antes mesmo de pensarmos, ele sabia de tudo. E quando perdoou os pecados, começou, irmãos, o zuzunzum, usando um termo, do nosso nordestinês, um zuzunzum. Os homens se entreolhando, e Jesus leu. Jesus não é psicólogo, ele é maior que um psicólogo. Dizem que psicólogos leem comportamentos, e sim, leem mesmo, muitos, não todos. Mas Jesus, meus irmãos, ele não lê somente pensamentos e comportamentos, ele lê a vida do homem inteira, porque ele conhece o homem no passado, no presente e no futuro. Ele é Deus. E aí começaram a se entreolhar, sobretudo os fariseus que estavam ali, ávidos de encontrar em Jesus alguma contradição. E é aqui, meus irmãos, aonde essa mensagem toca profundamente no meu coração. Jesus, percebendo que eles arrazoavam entre si, ou seja, ficavam ali naquele murmurinho, pensando, e Jesus, lendo o que eles pensaram, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Por quê? Imaginem a cena, todo mundo, nossa, ele leu, como é que ele soube? Como? Não existia ciência da psicologia. Inclusive, só o fato de Jesus ler o pensamento já poderia ser visto como uma prova de que Jesus era o Messias, porque os rabinos que pregavam a vinda do Messias pregavam que um dos atributos dele era ler o pensamento dos homens. Inclusive, em pesquisas, um certo falso Messias que apareceu na Judéia e na Galileia algumas décadas antes de Jesus foi desmascarado pelos rabinos e pelos judeus por conta da falta deste atributo. E mesmo assim, Jesus, lendo os pensamentos dele, eles estavam cegos nos seus pecados e nos seus orgulhos. E Jesus disse: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Escutem, Jesus usou uma pérola da retórica, meus irmãos. Jesus é o intelectual também, ele é a sabedoria por excelência. Ele usou, companheiro Igor, uma pérola da retórica, a dialética,
socrática perde em tudo para a dialética de Jesus. E ele disse: por quê? Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você dizer. Porque dizer não é preciso constatar. Jesus perdoou de verdade, mas Jesus sabia que aos olhos daqueles que ouviam e viam, olhos e ouvidos daqueles que ouviam e viam, falar não era prova de muita coisa. Mas Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados seus pecados, o que causou furdunço e eles murmuraram? Ou dizer, olha só, versículo de número 9, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ou seja, o milagre não foi por razão alguma, ele foi por uma razão muito específica, para que os homens saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Jesus veio perdoar o homem distante de Deus. Ele veio receber os oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, porque Ele tem o que aliviar, ou como aliviar essa dor. E finalmente, Jesus ordenou no versículo 11, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imaginem a cena, os olhos fitos em Jesus, agora fitam-se no paralítico. E o paralítico, com aquele semblante abatido, já não estava mais, porque quando ouvira que Jesus perdoara os seus pecados, eu creio plenamente que o seu semblante já melhorou, porque o perdão é o que o homem precisa. E quando Jesus o ordenou, imagine aquele homem mexendo, uma mistura de emoção, uma mistura de medo, uma mistura de impacto, de modo que ele começa a se levantar um pouco desajeitado certamente, pega a cama e começa a andar. No começo desequilibrado, mas para quem já andou um dia, andar é como andar de bicicleta. Vamos fazer aqui essa analogia. Então ele vai e daqui a pouco já está andando como se nunca tivesse perdido os movimentos das suas pernas. E finalmente todos olham e dizem: como isso é possível? E a Bíblia diz no versículo de número 12, que ele logo se levantou, tomou o seu leito, saiu da presença de todos, rasgou a multidão. Lembram que a multidão estava bloqueando a porta? Aquele homem agora rasgou a multidão, saiu da presença de todos e começou a se alegrar. Eu não consigo imaginar a alegria que percorrera o coração daquele homem, mas eu também não consigo imaginar a cena daqueles 4 homens sobre o teto, olhando um para o outro e dizendo: deu certo, nós viemos para o lugar certo. E olharam um para o outro, se abraçaram e desceram às pressas do telhado, quase caíram e foram lá até o homem que já estava correndo de alegria, treinando, aquecendo, como a criança que anda de bicicleta depois de muito tempo sem ter uma, e vai lá, abraça os amigos e os amigos o abraçam, porque aleluia, o valor da amizade transcendeu as dificuldades que foram lhes impostas. Aleluia. Oh, meus irmãos, e eu vos digo, Jesus se admirou daquela fé. Sabe por quê? Porque a fé é o combustível para qualquer milagre. A fé é o combustível para qualquer milagre. E a Bíblia é clara, 11:6 de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão venceu porque tinha fé. A fé, irmãos, é o que torna o homem capaz de viver o sobrenatural. Hoje, a gente vive uma era de tanto materialismo. Inclusive,
Estudaremos sobre isso domingo próximo na escola dominical, a sutileza do materialismo. E muita gente já não acredita no poder de Jesus. Tem muita gente que vem à igreja por tradição, que frequenta os cultos porque se identifica com o ambiente, porque gosta dos hinos, porque gosta da pregação, porque é filho de crente, porque se sente bem enquanto ser social apenas, mas no fundo não possui nenhuma experiência com Jesus. E acontece que Jesus está disponível para curar as mazelas da nossa alma. E os amigos? Quem são os verdadeiros amigos hoje? São aqueles que nos aproximam de Jesus. Tem tanta gente indo para longe de Jesus por conta de amigos. Gente que prega aos ouvidos das nossas irmãs, dos nossos irmãos, das nossas crianças, dos nossos jovens, que não precisa ser crente, como diz a Bíblia, que dá para ser crente e curtir a vida. Conheço inúmeros casos de jovens cristãos que se envolveram com amizades tenebrosas e estas arrancaram do seu coração a mensagem da cruz. Nós precisamos saber em quem podemos confiar. Tem muita gente que troca o pai, a mãe e os irmãos por pessoas de fora porque são mais populares, são mais bonitas, são mais instruídas. Mas instrução intelectual não dá sabedoria. Sabedoria e instrução intelectual são coisas bem diferentes. Nas universidades tem muitas pessoas instruídas, habilidosas na arte de escrever e de discursar, que conseguem construir projetos incríveis, mas que não têm um pingo de sabedoria, que não conseguem lidar com as emoções. Eu tive um professor na universidade quando fiz 3 períodos de psicologia na UFAL, há muitos anos atrás. E esse professor eu o admirava, e ainda o admiro enquanto professor. Professor incrível. As aulas dele eram incríveis. Mas a vida lhe pregou uma peça. Doutor, pós-doutor, com títulos nas universidades mais expressivas da Europa. Mas na vida pessoal, foi acometido de um divórcio. E a mulher com quem casara lhe subtraiu muito, além do amor. E aquilo, companheiro Igor, lhe tirou toda a instabilidade emocional. O professor que outrora era admirado e ovacionado na universidade pelos alunos, todos, a aula dele, irmãos, era cheia. Se você não chegasse cedo, porque vinham alunos de outros tantos períodos. Mas recentemente tomei notícias que o estimado professor teve que voltar para o seu estado natal, ele não era alagoano, para se tratar de uma instabilidade emocional profunda. É claro, irmãos, que todos nós temos, mas quando nos falta a capacidade de lidar com as frustrações, o baque é maior. Então, instrução não garante sabedoria a ninguém. Sabe qual é o princípio da sabedoria segundo a Bíblia? É o temor do Senhor. Tem muita gente que não sabe nem ler e escrever direito, mas quando fala o conselho é sólido. Mas quando fala indica caminhos seguros. E são essas pessoas que a gente precisa deixar próximo do nosso radar. Precisamos ter cuidado, porque existem amigos que nos levam para o abismo, mas aqueles que nos levam para Jesus. E a escolha quem faz somos nós. Tenha cuidado com o que ouve. Tem muita gente que envenena o coração do crente fiel,
colocando em xeque verdades que você aprendeu à luz da Bíblia, pelos ensinamentos do seu pastor, pondo em xeque certezas que você sempre teve, pessoas que começam a lançar dúvidas no teu coração. Não senta com essas pessoas à mesa. Aquele que te põe dúvidas acerca de Deus não é teu amigo. Aquele que vive uma vida e te quer levar para viver ela sobre pregação de uma suposta liberdade, não é teu amigo, jovem. É teu amigo quem quer que tu estejas bem com Jesus. É teu amigo quem não quer que você esteja envolvido com nada que te prejudique. Amigo enfrenta obstáculo. Teu pai, tua mãe são teus amigos, porque estão ali te ensinando, às vezes sendo chatos, para que você não se aparte do caminho da cruz. Então eu encerro dizendo que os amigos que levam a Jesus existem. São poucos, mas se você possuí-los, valorize-os e faça por eles, quando eles precisarem, o que eles fizeram por você. Eu tenho certeza que aquele paralítico logo recuperou a sua vida social e não mediu esforços nenhum se um daqueles 4 amigos precisou dele depois. Não mediu, meu companheiro. Sabe por quê? Porque o coração ficou grato até o último dia da vida, eu tenho certeza. E sabe quem é o nosso maior amigo, irmãos? É o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus. Então que Deus te abençoe. Se tiver alguém para Cristo, renda-se agora, porque Jesus é o amigo fiel. Companheiro Igor.